Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Sabrina Bull. Ela é expert em turismo e mentora no setor de viagens. E aí, Sabrina, se apresenta para a galera do VDcast. Oi, gente. Muito prazer estar aqui. Obrigado, Damasio, meu mentor, por estar aqui e poder compartilhar a minha experiência nessa trajetória curta e de sucesso. Curta, porque você acabou de começar. Coloca aí o tempo para a galera entender há quanto tempo você está vivendo essa vida de mentora. Na verdade, eu abri a minha agência, uma boutique de viagens, 1º de agosto. Eu tenho as datas, tá? A gente jantou 23 de agosto, foi quando eu conheci. Bota o ano, pra galera ter clareza. 23 de agosto de 2022. E a gente tá gravando isso, é maio de 2023, né? Exatamente, então não tem um ano ainda. Eu lancei a primeira turma de mentoria dia 7 de setembro de 2022. E eu tô indo pra 3ª edição agora. E seguindo para novos produtos. Então, para mim é um tempo curto. Eu sempre penso que é uma startup, né? Sim. Então, uma startup que teve sucesso e que eu não coloquei nenhum real de investimento, é um sucesso. Claro. Então, eu tô super feliz com o meu projeto. Eu me sinto muito mais segura do que eu estava naquele dia que eu te conheci. E aí, pessoal, a gente pode contar essa história. Né? Eu conheci o Damasio num jantar, por acaso. Eu nem tinha sido convidada pro jantar, né? Fui de penetra no fui jantar. De penetra, é verdade. E nem paguei a conta. Pois é, ainda teve isso, ainda teve essa história. Ainda ganhei o jantar. Eu tava com a Karina Peloy, né? Eu tava no shopping, em Cidade Jardim. Ela tinha marcado um café comigo. E a gente tava conversando sobre uma futura viagem dela, que ela queria ir pra Sambarte, no aniversário dela de 2022. E aí ela falou, eu tô esperando o Wendel, a gente vai jantar com um casal. Mas ela não falou quem era o casal. E aí eu falei, não, tudo bem, eu espero com você para te fazer companhia. A gente acabou o café. E aí ela falou, olha, o Wendel errou o restaurante, ele vai demorar um pouco mais, tal. A gente ia jantar naquele sushi ali. No Makoto. E ele foi no Jardins, ao invés de no Cidade Jardim. Foi no Makoto errado. Foi no Makoto errado. E aí ela falou, você espera um pouco mais. Errado naquele dia, né? Não que um seja errado, os dois são maravilhosos. Exatamente. E daí ela falou, você espera comigo? Eu não quero ficar aqui sozinha. E eu falei, tudo bem, né? Vamos esperar. E aí ela falou, vai vir um casal. E aí coincidiu de vocês chegarem, você e a Nath, chegarem junto com o Wendel, praticamente. E aí eu fui me despedir, né? Eu não tava participando daquele jantar. E aí você e o Wendel falaram assim... Não, você vai ficar aqui agora, né? Você já tá aqui. Aí, fica aí. Você tá aqui. Eu falei, gente, eu tô parecendo uma maloqueira. Eu tava muito maloqueira pra aquele jantar. As meninas super arrumadas, a Nath super elegante. Ela sempre é. Sempre, maravilhosa, uma boneca, né? E aí eu tava ali, eu falei, quer saber? Tô aqui, vou jantar. Tô aqui mesmo, né? Meu marido tá na academia, né? Então, vou ficar. E aí a gente sentou. A gente não se conhecia, mas a gente se seguia já, acho que na internet. Sim. Eu já tinha conversado com você algumas vezes. Porque eu tava nesse impasse de transição de carreira, pós-pandemia, super insegura. Então, por mais que eu trabalho com turismo há 25 anos, naquele momento eu tava desacreditada. Tava super desacreditada. Foi pesado, né? O setor foi muito afetado, né? Foi. E assim... Foram 2 anos que eu fiquei estagnada, que eu pensava, gente, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu sempre trabalhei com turismo desde os 17 anos, apesar de ser formada em economia. E aí eu pensei, falei, gente, eu vou ter que começar um negócio novo, por onde eu começo? O que eu faço? E a gente sentou ali para conversar e vocês perguntaram da minha trajetória. Não estava combinado isso, né? Foi praticamente uma mentoria privativa ali, né? Vai jantar comigo e com o Wendel? E aí não tem como, né? Não tem jeito. E aí eu contei que eu tinha saído da sociedade de uma agência muito grande, uma das maiores do Brasil, corporativa, né? Eu era diretora quando eu saí e vendi minha parte na sociedade. E contei que eu queria mostrar para as pessoas que era possível viajar em família, não só para Disney. Nada contra a Disney. Já levei meus filhos para Disney, mas eu entendo que a viagem faz parte da criação e educação dos seus filhos quando você
imerge na viagem junto com eles e tem aquela convivência 24 horas. Sim. Então, quando eu tive filho e eu trabalhava fora, né? Então, eu tinha ajuda em casa. Eu sempre pensava, na viagem eu vou me dedicar 24 horas. Então, assim, as experiências que eu tinha com eles, eu queria compartilhar com as pessoas. Total. Então, remar no meio do Rio Negro, na Amazônia, levar eles para uma tribo Maasai no Quênia, levar para o Alasca, nas geleiras. Então, as experiências que eu tinha, eu pensava, por que não? As pessoas não podem ter isso gastando a mesma coisa. Porque Orlando é um destino muito caro e consumista. Então, se você coloca na ponta do lápis aí o quanto você gasta de estrutura para viagem, mais o que você gasta de compras e consumo, você vai ver que você pode fazer viagens incríveis com seus filhos. Pelo mesmo valor. Pelo mesmo valor. Então, antes de levar o filho pra Disney pela 5ª vez, Exatamente. considera fazer algo diferente que vai criar novas memórias, novas conexões neurais, novas histórias, né? Exatamente. E hoje meus filhos um tem 15, outro tem 17. E eles continuam querendo viajar comigo, porque as experiências que a gente teve aí pelo mundo foram incríveis. Eles já fizeram 28 países hoje. Uau. E conversar com eles é uma delícia. Porque a experiência que eles já tiveram aí nesse mundo, recomendo para todo mundo que tem essa possibilidade. Não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, é muito legal. E aí eu comecei a fazer meu canal e mostrar para as pessoas, logo que eu saí da agência. Eu fiquei um ano meio sabático, assim. E aí o canal começou a crescer. E eu vi que eu tinha muita coisa em comum com outras pessoas. E essa é a história que eu estava contando para vocês no dia do jantar. Contei minha trajetória, como que eu fiz alguns projetos para ser conhecida para o público, pessoa física, viajante, porque eu trabalhava numa grande agência, então eu era conhecida no trade, né? Então, companhia aérea, hotelaria, fornecedores em geral. Você já era bem relacionada no setor, né? Já era... 25 anos na área. Exatamente. E assim, minha última função na agência, eu era diretora de relacionamento com fornecedor. Então, eu tinha muito contato com o diretor, presidente de companhia aérea, hoteleiros, muitos fornecedores no mundo inteiro. Então, eu sempre fui muito bem relacionada, porque eu sempre gostei muito de conversar. E eu falo que o relacionamento é a base de tudo nessa vida, né? Então, assim, nunca subestime uma pessoa que está ali sentada na sua frente. E aí, eu contei isso para vocês, contei dos projetos que eu fiz. Eu cheguei nos fornecedores que me conheciam e eu tinha credibilidade, montei um projeto e falei, olha, eu quero ir para o seu destino, você vai me dar 5 viagens, mais um fotógrafo, durante 10 dias, eu vou produzir um conteúdo incrível para você, eu vou te entregar um alcance muito maior do que você faz numa publicidade, na época ainda tinha revista, né? Numa Caras ou numa revista assim. E eu garanto essa entrega para você. Em primeiro momento, eu não cobrei nada no projeto. E aí eu consegui o primeiro e o segundo projeto de cara. Assim. Aonde? Um para Califórnia e um para França. Um era Castelos da França. Destinos diferentes, que são boas alternativas a Orlando, que é o padrão brasileiro, né? Exatamente. E daí eu pensei, eu tenho que me aproveitar, né? Porque não é todo dia que você consegue uma viagem patrocinada para 6 pessoas, para Califórnia e para França, e assim, com tudo incluso, refeição, porque o governo desses países... Incentiva, né? Precisa incentivar, né? E precisa divulgar coisas diferentes, né? Porque todo mundo sabe o que é Paris, mas ninguém sabe o que são os castelos ali da França. As pessoas vão no óbvio, né? Então, eu consegui esses 2 projetos, mas aí eu parei e pensei, falei, putz, quem que eu vou levar, né? Não conheço ninguém do meio da internet. E aí eu fiz um mapa... pensando em mulheres para viajarem comigo, porque a mulher é a maior decisora da viagem na casa. Então, assim, sei lá, 10% dos homens resolvem a viagem, o restante são as mulheres. E aí eu falei, eu quero atingir várias idades e vários estados, né? Então, fiz uma lista. Eu nunca fui uma pessoa de assistir YouTube, nunca. Então, eu fui estudar, fui ver como fazer. Em primeiro momento, eu nunca tinha falado com a câmera. Eu fui contratar uma mentora de comunicação com câmera, que é a Gislene Izquierdo. E aí, assim, eu lembro de dia dela me trancar na sala e falar, você tem 1 hora para gravar 30 vídeos. E aí me colocava na frente da câmera e eu falava, bom, bora aprender.
E assim, essa é a chave para tudo nessa vida, né? Não existe sucesso sem estudar, o sucesso sem conhecer gente, né? Não adianta você ficar no seu casulo reclamando. É. E aí nessa lista de influenciadoras aí que eu estudei, eu listei lá Kátia Damasceno, de Brasília, que fala de relacionamento e é sexóloga. Alice Salazar, que também tem uma faixa etária parecida com a minha, porque eu acredito muito no poder de consumo da faixa etária acima dos 30. E ela fala de maquiagem. Então, eu listei algumas meninas, falei, eu vou conhecer elas de alguma maneira. E assim, aí eu parei e pensei, e agora, né? Como que eu vou conhecer elas? A Manda uma Kátia... mensagem. Oi, quer ir pra Califórnia? Foi mais ou menos isso, né? Aí eu descobri um dia que a Kátia estava participando de um evento aqui em São Paulo, chamado Wonder Woman. Ela era palestrante. E a Gi, que era minha mentora de comunicação, ela falou, Sá, a Kátia vai estar no evento, são 3.000 pessoas, mas ela vai estar assistindo. Se você quiser, eu te aviso. Eu comprei o ingresso do evento e daí a Gi me mandou uma mensagem e falou, ó, a Kátia tá aqui. E eu nem fui no evento. Você não quer vir aqui? Ela tá do lado esquerdo, na mesa tal, tirou uma foto, me mandou. Você comprou o ingresso não pro evento, você comprou o ingresso para encontrar com ela, né? Exatamente. E aí eu entrei no evento, eu já sabia onde ela estava sentada, que a minha mentora tinha falado. Eu entrei e sentei do lado tinha uma cadeira vazia do lado dela, né? Eu entrei e sentei. E ela estava prestando atenção na palestra, né, que estava tendo. E aí eu olhei para ela e eu lembro que a palestra era sobre nutrição. Assim, nada a ver com o que me chamasse a atenção, né? E ela tava prestando atenção. Daí eu falei, cutuquei ela assim com o dedinho e falei, oi, tudo bem? Eu sou a Sabrina. Ó, fica tranquila, tá? Eu não quero te assediar nem nada, eu quero te conhecer. E ela olhou pra mim, a Kátia tava no começo do sucesso dela de verdade, né? Ela ainda foi há uns 6 anos atrás, 5 anos atrás. Ela já era a Kátia. Ela já era a Ela Kátia. tava começando a curva, né? Ela tava ali no 1 milhão de inscritos no canal do YouTube. Ela tava começando a ter sucesso no pompoarismo. Ela ainda tinha uma vida mais simples. Só que eu não sabia que ela era apaixonada por viagem, né? Aí eu sentei e, assim, a palavra viagem, na maioria das vezes, brilha o olho de qualquer pessoa, né? Então, assim, eu sentei e falei, ó, eu sou especialista em turismo e eu queria te convidar para viajar comigo. Aí ela parou e ela parou de olhar a palestra e começou a prestar atenção no que eu tava falando. Aí ela falou, mas como assim? Eu falei, não, eu quero te convidar para ir viajar comigo para Califórnia. Ela falou, sério? Mas eu não vou ter que pagar nada? Eu falei, não. E aí ela conta, né, que na hora ela pensou, quem é essa louca, né? Quem é essa louca que não me conhece, senta do meu lado e me convida? Porque o que eu penso? Se eu mandasse um WhatsApp para ela, que eu podia conhecer, né? A gente fala que a gente sempre tem um contato que conhece um contato e aí você vai chegar na pessoa, né? E eu ia ser mais uma que mandou um convite para ela e que de repente ela ia olhar e falar, é mentira. Mas como eu tava ali, bem vestida, né? E aí eu acho que também tem uma questão de apresentação. Acho que vem tudo junto, né? Apresentação, simpatia, a conversa. E aí ela falou, nossa, eu amo viajar. Eu falei, então me dá seu WhatsApp? Na hora ela me deu o WhatsApp dela, eu falei, vou te chamar aqui e à noite a gente se fala. Agradeci, levantei e fui embora. Foi embora do evento, né? Missão cumprida. E fui embora. E aí eu sempre tenho uma teoria, assim, todo evento que eu vou, a minha missão é conhecer alguém diferente. Todo evento. Não importa se é aniversário. Que visão interessante. Então, assim, eu entro no evento, eu olho tudo, isso em tudo, no corporativo, sempre penso, eu tenho que sair daqui com um contato novo hoje. E naquele dia, o meu contato novo era a Kátia. E aí a gente começou a se falar pelo WhatsApp. Eu falei da palavrinha mágica, viagem, né? E aí, uns 15 dias depois, ela veio para São Paulo. E ela falou, você não quer me encontrar pessoalmente pra gente saber mais da viagem, eu te conhecer um pouco, porque eu não vou viajar com você sem te conhecer. Eu falei, não, tudo bem. Daí ela falou assim, você não quer ir comigo na Feira do Sexo? Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu sou uma pessoa super na minha, eu não sou muito brincalhona, assim, né? Sou séria. Eu pensei, imagina meus filhos me vendo nos stories da Kátia
né? Na feira do sexo. E os amigos falando, olha lá sua mãe, pegando os brinquedinhos na feira do sexo. Aí eu falei, olha, eu acho que feira do sexo vai ser um pouco demais pra mim. Talvez não seja a melhor ideia. Daí eu falei pra ela, eu posso te buscar no seu hotel e a gente vai tomar um café. E aí eu fui buscar ela no hotel dela. E a gente foi tomar um café ali numa padaria no Sumaré. E a gente parecia que era amiga, assim. 1h30 depois, a gente era melhor amiga. A Kátia é maravilhosa, ela tem isso, né? E você também manda bem nisso, né? Então assim, ela super se abriu pra mim, eu contei o projeto pra ela. E eu falei pra ela, o objetivo do projeto eram 2, né, naquela época. Um era me divulgar, então que as pessoas viajantes, né, entendessem que eu sou uma expert em viagens. E outra era divulgar o destino. Então eu montei um escopo, um contrato, dizendo quais eram as entregas na viagem. E durante a viagem, todo mundo que participava tinha que entregar um vídeo no YouTube, no canal delas, né, me divulgando e falando, olha, a Sabrina é expert. Então, a gente criou alguns temas. Então, por exemplo, quando eu gravei com a Kátia na França, no Castelo, a gente falou de lua de mel na viagem. Então, a gente entrava no tema dela, falando da viagem, e me colocando como expert. Nunca o tema dela mudando completamente. Na Califórnia, por exemplo, a gente foi num sex shop das Kardashians, que é um dos mais famosos. E a gente apresentou como uma opção de passeio mesmo, né? Então, de destino, porque as pessoas são curiosas para saber essas coisas. Sim. Então, a gente gravou dentro do sex shop. E eu quase morri, né? Quem entrar lá até, gente, se você entrar lá, você vai ver eu toda vermelha, roxa. Porque, além de tudo, tinha um cara gravando, né? Não era eu e ela, a gente tava com uma estrutura. Então, assim como a Kátia, eu cheguei em várias pessoas. A Kátia foi assim, mas tiveram pessoas que eu mandei um direct e a pessoa me respondeu com o WhatsApp, aí eu marquei um café, mas sempre utilizando a estratégia de conhecer a pessoa pessoalmente. Por quê? Eu estava colocando meu nome na reta ali e eu brinco que as pessoas não sabem, hoje elas vão saber, que era como uma entrevista de emprego. Então, eu prestava atenção se sabia usar o talher, se chegava no horário, se sabia falar direito, se portar. Porque eu ia colocar essas pessoas... E se tem carisma, uma energia adequada. Né? Eu ia colocar essas pessoas na frente de diretores de hotéis, de situações, assim, muitas vezes, sentar num restaurante Michelin, o chefe vir na mesa, porque as experiências que eles oferecem são realmente incríveis, né? E aí eu formei uma turma, aí eu fiz umas 5 viagens dessa. E aí o meu canal começou a crescer, A Kátia né? foi na Califórnia e na França? A Kátia foi na Califórnia e na França. E assim, a gente ficou muito amiga, né, daí. De todo mundo que viajou, óbvio, eu tenho amizade com todo mundo, mas a Kátia é uma pessoa que frequenta a minha casa. E assim, quando ela não tá bem, ela fala comigo. Quando eu não tô bem, ela já chegou a pegar... Virou uma amiga mesmo da vida, assim. E aí, depois disso, a gente já viajou juntas muitas vezes, mas daí a passeio mesmo. E de casal. Então, assim, eu fiz muita amizade. O meu canal daí bateu 100 mil inscritos, né? Depois desses projetos. E aí veio a pandemia. Nossa. Quando veio a pandemia, eu falei, meu Deus, como é que eu vou produzir conteúdo de viagem em casa, né? Então, por um tempo... eu fiquei reprisando destinos e tal. E essa história que eu contei para você e para o Wendel, né? Como que eu tinha crescido nas redes e como que eu tinha empreendido. E daí, no ano de 2022, eu percebi que eu estava perdendo muito dinheiro. E essa é uma frase que você fala muito, né? Tá perdendo dinheiro, tá perdendo dinheiro. Deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. E aí, eu fiz uma viagem para a Turquia. E eu fiz uma parceria com uma agência de viagens. E aí, todo mundo que falava, eu quero fazer a viagem igual a sua, eu mandava para essa agência. Foram 1.500 cliques no WhatsApp deles. E lembrando que, quando eu faço uma divulgação de uma viagem, eu sempre coloco o valor. Porque eu quero o máximo possível que a pessoa chegue no... Qualificada, né? Qualificado. Não qualquer clique, né? Exatamente. E as viagens que eu faço são viagens mais luxuosas. Então, eu colocava ali, essa viagem custa a partir de 5 mil euros por pessoa. Então, a pessoa chega qualificada mesmo ao fornecedor. E aí, eu voltei para o Brasil e eu falei para a agência, e aí, teve alguma conversão? Ele disse, não, ninguém.
Eu falei, mas ninguém, porque assim, a viagem, ela demora para acontecer. Então, a minha pergunta para eles não foi nem se tinha sido convertida a venda, mas sim Se tava alguma no processo. exatamente, se tinha alguma coisa, se eles tinham captado o mailing dessas pessoas pra gente fazer. Estava no funil, né? Exatamente. E aí eles falaram, não teve resultado, a gente não tá falando com ninguém, não teve interessado. Aí eu falei, mas não é possível, né? Assim, às vezes a pessoa não quer gastar os 5 mil euros, mas fala, olha, eu tenho 3 mil para gastar, vamos adequar, porque tudo é possível, né? Mas de 1.500 contatos não ter nada é estranho. E nenhuma conversa, não mandou um orçamento, bem estranho. E daí eu falei, eu tinha uma menina que trabalhou comigo 15 anos lá na agência que eu trabalhei, e ela mandava mensagem, vamos abrir sua agência, vamos abrir, Sabrina tá perdendo dinheiro, ela falava. Eu falava, não quero, meio relutante, assim, eu acho que tinha um pouco a ver com o meu psicológico, da maneira que eu saí, né, do meu trabalho, então, não foi legal. Não foi fácil essa sua saída? Não foi. O mercado é extremamente machista no comando, assim como muitas outras áreas. Então, eu saí com aquele sentimento de, tipo, eu falhei, sabe? E aí, toda aquela nossa conversa no jantar foi muito legal, porque vocês fizeram eu enxergar o quanto tudo que eu sabia era poderoso. E tem valor. E até aquele momento, eu sabia que eu sabia bastante de viagem, mas eu não tinha coragem de falar, vou tomar o próximo o passo, sabe? 25 anos, Sabrina. 25 anos não são 25 meses, né? Exatamente. E as pessoas falam assim pra mim, nossa, mas você é a pessoa que mais sabe do turismo. Por mais que as pessoas falassem isso pra mim, eu falava, não é possível. Você não sentia assim? Eu não sentia assim. E eu acho que teve a pandemia também, então assim, eu já não me sentia assim. Aí veio a pandemia, eu falei, putz, turismo foi pro ralo, né? Então, foi tudo junto, assim, tudo ao mesmo tempo e... Mas você não estava com nível de confiança alto? Você não se via como uma mega referência ou como expert? Não. Em viagens, em turismo? Mesmo trabalhando 25 anos nessa área? Mesmo trabalhando 25 anos na área. Cara, eu vou ter que fazer uma quebra da quarta parede e falar com você que tá aí em casa. Olha, você que tá assistindo no Spotify, tá assistindo no YouTube. Cara, é muito provável que você tenha ouro. Tenha conhecimento que vale ouro. Como a Sabrina, 25 anos numa área. Mas ela não se via como a referência que é. Ela já vai contar o que aconteceu com isso. Mas se você tem mais de 20 anos de experiência em alguma área, tira um print aí dessa tela, me marca lá no Instagram, @VictorDamasioOficial. Escreve pra mim. Se você quiser, posta lá no Instagram falando, ei, eu há 20 e tantos anos trabalho em tal área. Assume quem você é. Conta pro mundo que você é bom ou que você é boa em alguma área, porque... muito provavelmente o mundo reconhece você, só que você não reconhece. Então, só de você mencionar, eu trabalho há tanto tempo nessa área, isso já pode fazer diferença. Às vezes não são 20 anos, são 10, mas eu quero que você me conte lá no Instagram há quanto tempo você trabalha com o que você trabalha. Há quanto tempo você está investindo e plantando na sua carreira, mesmo que você não esteja trabalhando agora no que você plantou por muito tempo. Eu quero saber. Escreve para mim em @VictorDamasioOficial. E você com 25 anos de experiência, que não são 25 meses, ali você percebeu, então, que tem valor e que alguém poderia pagar por isso? Sim, aí, como eu falei, esses leads não viraram nada, né, da Turquia, dessa viagem. E essa moça, Lívia, que é minha parceira de trabalho hoje, ela falando, Sá, a gente pode... Faz a sua. Você pode, você é maravilhosa, você entende tudo, você é viajada, você conhece mais de 60 países. E eu falei, tá bom, vai. Tá bom. Tô fazendo nada mesmo? Exatamente. Eu tô aqui, não tô rentabilizando esse negócio, eu amo viajar. De repente eu posso ganhar uma rendinha a mais, né? Como a gente pensa pequeno, uma rendinha a mais. E vou continuar viajando esse mundo, né? Porque isso foi quando? Isso foi em julho de 2022. Julho de 2022, tá. Aí eu falei, tá bom, cansei, eu fiquei irritada que a agência lá... Um mês antes do jantar. Um mês antes do jantar, exatamente. Daí eu arrumei meu CNPJ, tirei meu cadastro para virar agência oficial. 1º de agosto, oficialmente, mandei um WhatsApp para os meus amigos. Oi, gente, olha, eu resolvi, depois de muito tempo, abrir minha boutique de viagens. Se você tiver alguma solicitação de viagem e tal, me manda aqui, vou ter maior prazer de te atender.
Nesse meio tempo, eu fiz o meu leque de fornecedores com todos os meus contatos que eu já tinha. Claro. E para minha surpresa, o primeiro mês de operação, eu vendi R$200 mil. Meu Deus. Com o conhecimento que você já tinha, os contatos que você já tinha, tanto de fornecedores Exato. quanto de clientes. Eu falo muitas vezes que o primeiro cliente da pessoa tá no WhatsApp. É isso Que mesmo. massa que você conseguiu dessa forma. Né? E daí eu pensei, bom, tá bom. Então agora vamos estruturar um pouco melhor, né? E aí a gente criou rede social, tem uma pessoa de marketing, a gente foi atrás de sistema. E nesse dia, no jantar com você, eu contei essa história. E daí vocês tiveram aquela sacada de falar, tá, e por que você não ensina isso? Aí eu pensei, mas quem vai pagar para aprender comigo, né? Até aquele momento... Ainda na síndrome do impostor, né? Exatamente, naquela síndrome do tipo, será que eu sou boa mesmo? Será que eu consigo, né? E daí a gente saiu do jantar, vocês dois fizeram uma aposta comigo, né? Sim. Que foi assim, se você não lançar até dia 7 de setembro, você vai pagar pra gente R$10 mil. Eu falei, tá, e se vocês perderem? Aí, não, aí é Você seu tem lucro. a sua vida, ué. Exatamente. Nada demais. Foi tipo isso. Nada mal, né? Todo o resultado é seu. E daí eu saí daquele jantar, né? Claro, eu sei que você e o Wendel são grandes mentores, já acompanhava. A gente acabou criando uma amizade, né? Então, no dia seguinte eu acordei e falei... Tem que explicar que você aceitou a aposta. Exatamente. Eu aceitei a aposta. Vale dizer, né? Aceitei. Não, e daí na hora eu falei assim pra vocês, mas eu não tenho nada gravado, eu tô indo viajar pra Croácia. Vocês estão me dando uma data aqui daqui a 20 dias. Como é que eu Não, vou quem fazer escolheu a isso? data foi você, eu acho. Não, a gente conversou, e aí eu ia pra Croácia, Você e eu colocou a ia data. voltar dia 5, e aí vocês olharam no calendário e falaram, dia 7 é um bom dia, que era feriado, quarta-feira. A gente pode lançar esse dia. Aí eu falei, tá, vocês não quiseram me dar um prazo muito longo? Porque eu Senão acho que você ia se enrolar, eu você ia não ia escapar. fazer. E daí eu falei, gente, eu não tenho nada gravado. Aí você não precisa de nada gravado. Não, Tá tudo aqui na cabeça, você vai escrever 25 aí... anos, é sua vida. Você vai escrever aí o resumo do que você vai ensinar, né? E aí você vai lançar. Eu falei, tá, mas e por quanto eu vou vender? Daí você falou, vende por R$10 mil. Aí eu falei, mas R$10 mil? Quem vai pagar R$10 mil? Ainda não acreditando, né? Em mim. Então, no dia seguinte, eu te mandei mensagem. Falei, quero participar da mentoria. Você entrou no Vida de Mentor no dia seguinte, No né? dia seguinte do jantar, eu falei, bom, se esse cara conseguiu me deixar um pouco mais confiante, porque eu não tava confiante. Você dormiu daquela noite pra outra? Olha, eu vou te falar que eu já tenho uma dificuldade pra dormir. Naquele dia, minha cabeça ficou assim, a noite inteira pilhada e eu pensando, putz, será? Será que eu, né? Porque se dois caras foda, né, literalmente, sentam na tua frente e falam, você pode ensinar isso? Qual dúvida que eu tinha que ter? Nenhuma, né? Então, mas é aquilo, o nosso psicológico, o que a gente passa na vida, se em algum momento te diminuíram ou falaram que você não era capaz, isso entra às vezes na sua cabeça de uma maneira que você empaca. E você passou por isso na vida anterior, né? Passei por isso. Na época do corporativo. Na época do corporativo, eu sempre fui a única mulher na gestão da empresa. Então, assim, sentava na mesa de reunião, sei lá, 20 homens e eu de mulher. Então, sempre tinha aquela coisa... não, mas para subir ou para ganhar mais é o homem. Aqui não tem isso, né? Você escolhe quanto você recebe no final do mês, você que escreve seu cheque. Exatamente. E não só isso, eu acho que tem aquela coisa... o homem trabalha mais horas, então ele é mais fodástico que a mulher. Quando, na verdade, não tem nada a ver isso. Produtividade não tem a ver com quantidade de horas trabalhadas. Então, assim, eu era muito criticada, porque 6:30 da tarde eu levantava, eu tinha prioridades, eu levantava e ia para casa para jantar com os meus filhos. E aí eu voltava a trabalhar da minha casa, que, na verdade, nem é uma coisa necessária, se você for pensar bem, se você utilizar suas 8 horas do dia ali no trabalho. Eu voltava a trabalhar, só que ninguém via da minha casa. Sim. Porque... Desde que eu tive filho, e eu tive filho cedo, né? Eu tive o Gabriel com 26 e o Matheus com 28. Minha prioridade sempre foi ter tempo de qualidade com eles. Então, assim, jantar com eles todos os dias nunca foi uma questão que eu tivesse dúvida. Porque eu não quero chegar lá na frente e pensar, nossa, mas meu filho precisava ter uma mãe mais presente, ou um exemplo.
Então, para mim, aquilo sempre foi prioridade. E num dado momento, aquelas horas que eu saía, que eu não ficava até 10, 11 da noite, era muito criticado, porque os homens todos, né, da Sim. gestão ficavam. Então, eu sempre fui muito humana. E a mulher tem essa tendência de ser mais carinhosa, mais humana, pensar mais na família da pessoa, tal. E isso também era muito mal visto. Então, toda essa fase que eu passei me sentindo diminuída por conta de coisas que não fazem sentido se eu analisar hoje, mas hoje eu consigo enxergar isso, me fizeram ficar insegura com o meu conteúdo. Mas ali mudou. Ali mudou. E daí eu entrei para o Vida de Mentor viajando. Eu lembro que a primeira aula, a primeira sessão, eu estava na Croácia. Sim. Eu entrei de noite e eu falei, não, eu vou fazer esse negócio. E aí você sempre fornece algum programa que já está gravado. Eu assisti tudo na viagem, todas as aulas. Porque eu falei, não, se é para fazer, eu sou CDF, né? Eu vou fazer direito. Que massa. E aí eu falei, vou começar. E tem uma coisa também que eu não posso deixar de mencionar. Naquele momento da aposta, vocês postaram a aposta e um cara, que é o Diego, ele já tinha me mandado uma mensagem há uns 30 dias antes desse jantar, que eu tinha feito uma palestra e ele tinha falado, olha, me conectei muito com você, seu valor de família, tal. Eu tenho 2 filhos meninos, o que eu quero para minha vida é viajar o mundo com eles, com a minha mulher. E eu falei, ai, que legal, obrigado, tal. Ele falou, eu trabalho com internet, eu faço a parte de inteligência, toda a parte de marketing, então chamadas de venda, essas coisas, né? E aí eu falei, olha, não tem interesse, obrigado, valeu, e dei tchau. Assim, não fui mal educada, mas eu agradeci, porque eu não estava pronta. Você não estava nem com isso no radar, né? Não estava com isso no radar. Eu já tinha tentado lançar outros produtos, não tinha acertado. E aí, quando ele me mandou essa mensagem, eu agradeci. Quando ele viu a aposta, ele me mandou uma mensagem de novo. E ele falou assim pra mim, Sabrina, eu quero te ajudar a não perder 10 mil reais. Eu li aquilo, me chamou a atenção, né? Eu falei, pô, quem é esse cara de novo? Aí eu fui olhar, eu já tinha falado com ele. E eu falei, tá bom, vamos fazer uma reunião hoje? Aí, ao mesmo tempo que eu tinha comprado sua mentoria, eu falei, vou fazer a reunião com ele também, né? E aí fiz reunião com ele, ele falou, eu quero te ajudar a não perder esses 10 mil reais. E aí, enquanto eu estava viajando, a gente teve um combinado que à noite, lá na Croácia, eu falava com ele e mandava todo o material para a gente colocar. A gente acabou fazendo até mais estruturado do que eu imaginava que eu faria. E a gente pôs página de vendas no ar. E nesse meio tempo, pessoal, eu mandava pro Vitor, o que você acha dessa página? Ele, falta um botão. Falta não sei o quê. Porque, para mim, era tudo Ajuste, novo. né? Era tudo novo. Então, eu mesma não tinha o olhar crítico de um lançamento de produto. Novo pra você, né? Eu nunca fui consumidora de curso online, mentoria, nada disso. E naquele momento, eu precisava de um mentor ali que falasse, olha para isso, pensa naquilo. E aí, assim, eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, o Vitor não foi só o mentor da aula online, ao vivo, que ele dá ali, ele foi muito mais que isso, né? Porque as pessoas às vezes acham, o cara vende a mentoria e some. Não, o cara vende a mentoria e tá ali no WhatsApp 24 horas por dia. Para a maioria das pessoas, a venda é um motivo de comemoração. Como se fosse a meta, né? E aí o cara comemora e acaba. Cara, pra mim a venda é o começo de um novo relacionamento. Essa é a forma que eu vejo a coisa, né? Assim como quando você vende para as suas mentoradas, cara, não é quando vende que comemora, é quando a mentorada vence. Exatamente. Quando ela tem resultado. Então, quando ela compra, só começou um relacionamento com você, né? Exatamente. E daí eu lancei ali, dia 7 de setembro, né? Com o Diego. E foi só o primeiro passo, assim. Foi só o primeiro passo. Eu lembro Não cobrou os 10 mil? Não cobrei os 10 mil, porque eu fiquei com medo ainda dos 10 mil. A gente até estava aqui antes de gravar, a gente estava conversando sobre isso. Eu cobrei 6 mil reais. E aí, de cara, eu tive 14 mentorados. Que massa. E... Você não esperava, vai? Não, eu não esperava. Porque, assim, de repente, você vender mais de 90 mil reais, assim... Sem ter gravado, sem ter nada pronto, né? Exatamente. A promessa era o quê? Aulas ao vivo comigo de 4 horas, 5 aulas,
mais alguns plantões de dúvida ao vivo, né? Os hot seats. E mais o grupo de WhatsApp. E você tinha noção do que você ia ensinar? Eu tinha ideia. Porque você viveu aquilo. Porque eu vivi tudo isso, né? Eu fiz parte de uma grande agência, então eu participei da estruturação de RH, marketing, eventos, fornecedores, tudo isso. Mas eu não tinha noção do quanto isso era grandioso para as pessoas. Mas a promessa era a mulher, 100% de quem compra de você é mulher? Não. Não? Não, acredita que não? É mesmo? Quantos por cento? Uns 30% são homens. Ah, é? Então, a promessa é a pessoa Sim. criar de casa uma agência de turismo e conseguir atender já no primeiro mês, não é isso? Sem ter custo. Tá. Já consegui atender e sem ter custo. Ser lucrativo do primeiro mês. Exatamente. E nada mais é do que o que eu já tinha testado, né? Então, Foi o que você 1º fez de no mês agosto, anterior, né? eu tinha feito isso. Então, o meu método funcionava, eu tinha testado comigo, estava dando certo. No 3º mês de operação, eu vendi R$500 mil. Então, assim, estava não só dando certo, como crescendo. E aí eu pensei, eu posso ensinar as pessoas. E qual o comparativo? Se a pessoa comprar uma franquia de CVC, ela ia, por exemplo, gastar R$160 mil só na marca. Além de estar engessado, além de ter que seguir um monte de regras, né? Exatamente. Preço. Não, preço fixado, tabelado, você tem que vender exclusivamente o produto deles, enfim, tem um monte de coisa. Como qualquer franquia. Como qualquer franquia. Caminho, mas é um caminho que é engessado. É engessado. E daí, ontem até terminei a 2ª turma já de mentoria, e um dos alunos, um homem, o nome dele é William, ele falou assim: Sabrina, você não sabe o quanto eu tô feliz, porque eu quase comprei uma franquia de uma dessas agências que vendem franquia. E hoje, depois de toda essa perspectiva que você me deu aqui, eu entendi que eu não preciso disso para vender viagem, para entrar no mercado. Você entrega toda a estrutura e eu sou como você. O WhatsApp ali à disposição, eu posso estar do outro lado do mundo que eu estou respondendo. Eu tenho minha equipe também hoje que ajuda ali, né, nas respostas e tal. Eu encontro meus mentorados, então teve feira de turismo agora em março. É massa, é gostoso, né? Encontrei, fui junto em fornecedor, olha, ela tá com dificuldade, assim, assado. Então a gente foi aprimorando a mentoria e para mim isso foi um marco, assim. Foi como se eu tivesse me libertando de um sentimento de não sou capaz, sabe? E eu acredito que muitas mulheres passam por isso, principalmente porque mulher tem filho, mulher fica um tempo, não é debilitada, mas assim, mais refém de estar em casa, cuidar do filho. É mais desafiador, ponto. Exatamente. Então, assim, por mais que você... E a sensação que eu tenho é que a mulher tem que sempre provar que ela é competente. Ela tem que estar sempre ali na luta para mostrar que ela pode, que ela conhece, que ela estuda. E isso é muito difícil. É uma aprovação diária, né? E eu estava nesse momento. Então, quando eu lancei, vendi e entreguei a primeira turma, que eu vi meus alunos com as agências funcionando, faturando e crescendo, eu falei, nossa, o negócio é bom mesmo, sabe? E aí, o Diego brinca comigo sempre, ele fala, vieram as cópias, né, da minha mentoria. Então, vieram algumas pessoas que fizeram semelhantes, mas que... Começaram a oferecer coisas parecidas com o que você oferece. Exatamente. Só que sem ter a experiência de 25 anos que eu tenho. Eu já passei por isso. E aí eu até falei com você, né? Ensinar mentoria, você não faz ideia. Exatamente. E daí eu falei, putz, como assim, né? Eu comecei um negócio, achei que ia de vento em polpa, de repente tem alguém ali, daí você olha pra você e fala, mas eu sou eu, né? Eu sou eu. Isso, ser humano, né? Você não consegue substituir o conhecimento. E assim eu parti para a 2ª turma, fiz uma 2ª turma e encontrei meus mentorados na feira. Então, claramente, né? Eu pego na mão, eu vou até a operacionalização dessa agência, mas a pessoa tem que colocar o esforço dela ali, porque é um negócio, não tem jeito. Mas assim, eu estou bem feliz com o resultado. Agora a gente está caminhando aí para ter um outro projeto que é para as agências de turismo mesmo, para aumentarem a rentabilidade. Que legal. E com aulas de vendas, marketing, estratégia,
como comunicar nas redes. Então, tudo isso que eu vejo que o segmento é um pouco atrasado ainda quando o assunto é redes sociais. Então, as pessoas pensam, é a área de marketing. Coloca um estagiário ali que tá tudo certo. Bota o sobrinho. É isso, é bem isso mesmo. E eu sei que, porque muito tempo, enquanto eu estava lá na agência, esse era o pensamento que meu pai, por exemplo, tinha, né? Ele falava isso, né? Para que vai gastar com marketing? Não precisa, isso é besteira. E aí agora eu estava contando para o Vitor até um pouco antes que eu voltei agora das Maldivas e a gente está gravando, a gente gravou, né? Tá editando. A gente está editando para lançar o novo produto agora, 1º de junho. Que são duas coisas. É um produto para o viajante direto e é um produto para o agente de viagens aprender a vender Maldivas. Sabrina, por que você escolheu Maldivas, né? As pessoas devem se perguntar. A melhor pergunta é por que não? Porque Maldivas é maravilhoso. Não só por que não, mas assim, são os vídeos mais vistos do meu canal. Então, e normalmente quando eu posto, é o que mais atrai as pessoas. O Mar Azul é um sonho para a maioria das pessoas. Os viajantes buscam isso. E as pessoas ainda enxergam como um destino milionário. E não necessariamente é assim, né? Não. Então, daí eu fui pra lá, gravei em pousada, hotel 3, 4, 5 estrelas, 5+. Para as pessoas verem a diferença de serviço, né? Exatamente. E não só isso. Pro agente de viagens que não sabe e nunca foi pra lá, ter como se fosse uma realidade virtual. Então, eu tô aqui, esse é o barco que leva até o hotel, o hidroavião é assim, o atol é assado, o mergulho com tubarão é assim. Então, eu literalmente mostrei passo a passo tudo que ele precisa saber para vender para um cliente e aumentar a rentabilidade. Esse aí vai ser mais difícil copiarem, né? Vai ser mais difícil, lá, né? Exatamente. Eu falo que, além de tudo, a pessoa tem que viajar para fazer, né? Porque sentar na frente do computador e mostrar o mapa, todo mundo consegue. E eu nunca vi nenhum curso de destino que tenha sido gravado assim em loco, a não ser dos próprios turismos dos países, né? Que daí eles têm... Sabrina, você tem um troço, cara, que é muito poderoso. E até te interrompi, desculpa por isso, porque eu não posso deixar isso passar. Existe uma coisa chamada avatar transformador, avatar educador. Eu nunca vi ninguém ensinar isso no Brasil, além de mim. O avatar, já ouviu esse termo, avatar? Sim. Avatar é a persona, né? É o cliente. Tipo, tem um range de cliente. Eu perguntei, é mais homem ou mulher? Você falou, cara, 70% mulher, 30% homem. Então você pode criar uma pessoa, você pode chamar de um nome, que é o teu perfil de cliente. E aí você consegue se relacionar com ele. E quando você escreve alguma coisa pra ele, ou quando você faz uma oferta pra ele, pra essa pessoa, cara, fica mais fácil pra você fazer tudo. É a persona. Sim. Só que existe um avatar diferente, que é o avatar educador. Que é de quem esse avatar seu adoraria aprender. Então, por que eu tô falando isso? Cara, eu ensino mentoria. Eu chamo Vida de Mentor. Sim. De quem é melhor você aprender mentoria? De alguém que aprendeu no livro? De alguém que começou ano passado? Ou de alguém que está há mais de 10 anos fazendo isso, enquanto visitou mais de 50 países, trabalhando, não de férias? Cara, Vida de Mentor para mim é isso. Liberdade financeira, geográfica e de tempo. Sim. Assim, eu não consigo imaginar como alguém escolheria aprender liberdade financeira, geográfica e de tempo com alguém que não tem isso. Sim. Com alguém que não viajou tanto que eu viajei. Com alguém que não fatura o tanto que eu faturei. Com alguém que não controla e escolhe o que faz da sua vida como eu faço. Faz sentido? Sim, total. Financeira, liberdade financeira, geográfica de tempo. Mas tira isso, vamos falar só da matéria. Mentoria. Cara, por que escolher diferente? Então, de quem esse cara quer aprender? De alguém que aprendeu no livro ou de alguém que vive esse troço há mais de 10 anos? Sim. Faz sentido? Faz. Então existe o avatar, que é o cliente ideal, e existe o avatar educador, que é de quem esse cliente ideal adoraria aprender. Com o teórico que viu no livro ou com quem vive isso. No seu caso, você é o avatar educador ideal dessa mulher, 70% mulher, 30% homem, ou dessa pessoa, do seu avatar. Sim. O seu avatar tem opções. Ele pode escolher aprender com o Google. Cara, tem gente que vai no Google Maps. Sim. Entra lá no satélite pra ver, eu sei como é. E conta como é. Eu já... Cara, eu viajo muito. Foram mais de 50 países. Eu já fiz negócio, já fechei viagem com pessoas que nunca tinham ido pro lugar. E era interessante, porque a pessoa sonhava, o olho brilhava. Você falou, viagem, hoje o olho brilha, né? Mas ela não foi. Sim. Então ela não tem como dizer. Cara, é muito melhor quando eu falo com alguém que foi e viveu. Então,
para essa pessoa, não tem ninguém melhor do que você para ensinar. Então, eu acho que esse é o teu maior apelo de vendas. Porque você viajou, você conheceu, você não fala das Maldivas como quem estudou no Google, você foi lá e gravou lá, e você viaja, e você, como mãe, viajou com... Você é o avatar transformado, cara, você viveu aquilo, você vive disso. E aí você criou sua agência, no primeiro mês vendeu mais de 200 mil com a agência, no terceiro fez mais de 500 mil. Então, você tá vivendo esse lado da coisa. Então, de quem essa pessoa vai querer aprender? Sim. Sacou? De alguém que copiou o seu curso e consegue falar as mesmas coisas e cobrando menos? Sim. Mas e na hora de tirar uma dúvida, na hora de cara, realmente querer saber, na hora do vamos ver, como que essa outra pessoa vai conseguir ajudar de verdade se ela não viveu, não teve tempo de vida para viver isso? Faz sentido? Faz todo sentido. Mas é aquilo, né? Depois daquele jantar, eu falo que foi um marco o jantar. Eu tenho as datas anotadas até, assim, para mim é como se fosse uma comemoração, né? Esse ano, quando fizer 1 ano, a gente vai ter que jantar. É justo. Para abrir uma champanhe. E assim, eu falo para todo mundo, principalmente para os meus mentorados, eu falo, às vezes, eu tô com medo de abrir, eu tô com receio. Eu falo, gente, o medo é uma coisa que existe na vida de todo mundo. Em um dado momento, eu também tive medo. E eu superei esse medo. E eu tô aí porque eu sei, hoje, eu afirmo que eu sou uma expert em viagens. E assim, eu tenho segurança e eu posso te afirmar que eu sou a melhor mentora do segmento hoje. Então, claro, vão aparecer novas pessoas que vão ser boas também. É bom que apareçam, né? Legal, vão. E eu acho que é legal para trocar experiências também. Mas a gente está até evoluindo agora, porque meus mentorados, eles estão se sentindo órfãos quando acaba os 6 meses da mentoria, né? Então, ontem até uma aluna falou, eu já tô tendo taquicardia de não ter os plantões ao vivo a cada 15 dias. Eu falei, calma que a gente vai resolver isso. Então, assim, a gente vai evoluindo o produto, né? E a troca de informações. E é isso. A gente agora vai ter uma mentoria avançada, tem o curso de Maldivas, e a gente vai crescendo o leque de produtos e daqui só para frente, né? Só para cima. Que massa. Muito bom. Muito legal. E eu estava também contando para você sobre o reconhecimento internacional, né? Eu contei que a gente foi num hotel agora. E eu cheguei na frente do hotel, um hotel super de luxo. Tinham, sei lá, 20 pessoas me esperando, 25 pessoas. Assim, diretores de todas as áreas do hotel. Só faltaram me carregar no colo. Você fala, é alguém do Brasil que te conhece. Não, eu mandei um e-mail direto pro hotel, lá nas Maldivas, falando, eu sou Sabrina, olha aqui meu perfil, meu canal. Gostaria de visitar o hotel. E na hora me responderam com um convite. Então, todo esse trabalho de formiguinha, assim, de construção de YouTube, redes sociais. Então, hoje eu tenho lá quase 600 vídeos no YouTube, né? E isso vai trazendo uma credibilidade. As pessoas vão entendendo que você realmente é expert naquilo que você faz. E também, rede social, você sabe mais do que ninguém, às vezes dá desânimo. Você olha lá e fala, putz, esse vídeo do YouTube que eu coloquei, isso há 5 anos atrás, flopou, teve 50 views. Quem nunca passou por isso, né? E aí, eu olho aquilo lá e a minha mentora Gi, ela falava isso pra mim, Sabrina, não pensa que são 50 views. Só 50 views e não compara você com outro canal. Imagina uma sala com 50 pessoas. 50 pessoas é muita gente. São 50 pessoas qualificadas. 50 pessoas que querem viajar. Que querem o destino que você está mostrando. E aí eu passei a enxergar as redes sociais um pouco diferente. Sem ser refém das impressões, dos views, dos likes. Porque a pessoa que quer ver você, ela tá ali. Então, quantas pessoas já não me mandaram mensagem? Eu fui pro tal destino por sua causa. Minha viagem foi um sucesso por conta das suas dicas. E aí você vai vendo o quanto você impacta a vida das pessoas. Então, isso é muito legal, assim, gratificante também. Que massa. E eu queria falar de margem aqui, porque é um assunto importante, né? Sempre que a gente fala de faturamento, de resultado, tem uma galera que fica noiada com isso. Mas aí qual é a margem? Qual é o custo? E, cara, nessa sua vida de mentora, você tá na 3ª turma, né? 3ª turma. Então, você fez a primeira, você falou que fez lá 90 mil. E na segunda, você teve resultado bem parecido. Sim. E agora, com a terceira, você tá agora com as inscrições abertas, né? A gente tá essa semana. Que
na verdade, na semana da gravação, não na semana que o VDcast vai ao ar. Então, exatamente. quando isso aqui for ao ar, a terceira turma já foi. É. Mas você estava me contando, e pelas minhas contas, só com as vendas que já aconteceram nessa semana, porque você ainda tem alguns dias de venda, Sim. cara, você já fez literalmente centenas de milhares de reais com mentoria. Exatamente. Nessas suas 3 turmas. Então, Já. parabéns por isso. Já. Inclusive, tô te devendo uma placa de reconhecimento por isso. É verdade, é verdade. E, cara, só que ao contrário do que acontece no turismo ou em qualquer outro negócio, quando você abriu a agência de turismo e você, naquele primeiro mês, sei lá, faturou os seus primeiros 200 mil, poxa, quanto que de margem fica? Até para as pessoas entenderem o quanto que você fica disso. Tá. Bom, na verdade, você tem o custo, né, de Hotmart. Não. Antes, na agência. Pra na poder agência. comparar, né? Ah, tá bom. Na agência, a margem que fica é entre 10% e 12%. É muito pequena 10, a margem. 12%. Então, você vende 200 mil, você fica com 20. Exatamente. E, cara, é muito bom um negócio assim. Sim. É sim. muito bom. Porque você não tem custo, né? Você trabalha da sua casa. E você não tem que entregar, né? Você não só tem que entregar. preenche formulários. Então, é uma Exatamente. coisa que todo mundo poderia fazer, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante. É. Agora, com a mentoria, você faturando os mesmos de 200 mil, quanto que fica? Uns 55% pelo menos. É muito diferente, né? É, muito, muito. Assim, a rentabilidade é infinitamente maior. É muito mais Gratidão, né? gratificante. De você ver o teu mentorado tendo resultado. Exatamente. Eu lembro, Sabrina, eu sou tarado no resultado dos meus clientes, mas a minha tara mesmo é o resultado do cliente do meu cliente. Eu não sei se você sabia desse meu nível de loucura. Não sabia. Eu lembro que você vendeu as primeiras lá. O que realmente me realizou e me deixou feliz foi quando você falou, acho que logo nas duas, três semanas, 3 pessoas já venderam viagem, não foi? Das suas alunas. Eu lembro até hoje, cara. Tem, sei lá, 6 meses, um pouco mais. Então, assim, muito louco, porque, cara, uma coisa é a pessoa comprar algo que dá uma esperança. Porque quando ela compra de você, ela tem uma esperança. Agora ela tem um caminho. Quer dizer que ela vai abrir a agência dela? Não necessariamente. Sim. Cara, eu tenho milhares de alunos. Alguns compram o Vida de Mentor e literalmente não fazem nada. Então o cara compra o Vida de Mentor, quer dizer que ele vai criar a mentoria dele? Algumas vezes não. Só que, cara, quando ele cria, a mágica acontece, né? E a mesma coisa você criou lá a sua mentoria para criar agência de viagem. Provavelmente teve gente que não fez. Sim, teve. É estatístico, é o número, né? Agora, quando aquelas 3 primeiras venderam viagem... Cara, não sei pra você, mas pra mim essa é a parada, né? Não, foi muito legal. E assim, em todo momento, durante toda a mentoria, independente da turma, eu falo, gente, eu não quero que vocês percam venda. Vocês pisaram na mentoria. Se vocês tiverem uma venda, vocês vão me ligar. É isso. Por quê? Porque o sucesso deles é o meu sucesso. Então, ninguém faz uma mentoria pensando que a pessoa não vai ter uma modificação na vida dela, um upgrade na vida dela. Então, assim, meu objetivo maior é que as pessoas tenham sucesso. E aí, muita gente fala, mas você está criando concorrentes para vocês. Eu falo, gente, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Não é... Existe público para todo mundo. Eu tenho mentorado que está no Canadá, eu tenho mentorado na Itália, eu tenho mentorado em Teresina, em Goiânia. E a gente está aí deixando mais formal o trabalho do agente de viagens, né? Quantas pessoas aí não são freelancers e vendem viagens informalmente? Então, desse jeito, a gente não está fazendo gambiarra, a gente não está nada. É tudo legalzinho. E melhor de tudo, a pessoa abre sua agência sem custo nenhum. Nenhum. Ela tem que ter o quê? Internet, celular dela, só. Então, muita gente... Pode rodar de casa. Pode rodar de não casa. Não precisa nem estar 100% vestido, né? Não precisa. Pode estar, como você fala, de samba canção aí. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Quantas vestido vezes? da cintura pra cima. Eu normalmente estou de chinela havaianas quando eu estou dando mentoria, de calça de moletom. Então, assim, é muito legal isso, muito legal. E eu só penso em continuar agora. E até o final do ano, aí a gente vai ter uma gama de produtos. Que massa, parabéns. E a Sabrina, em todos os episódios aqui do VDcast, eu tenho 2 interesses grandes. O primeiro é que a galera conheça alguém brilhante, e é o seu caso. O segundo é que eles saiam com algo aplicável. Algo que eles possam imediatamente colocar no negócio deles, para daqui a um ano, alguém encontrar você em um evento, ou alguém comprar um evento só para te encontrar, né? Como Sim. você fez com a Kátia. E a pessoa falar, nossa, Sabrina, eu vi o seu VDcast. Tem 1 ano isso. E, cara, teve aquela coisinha que você falou, eu implementei e olha o meu resultado aqui. O que você pode dar de prático, de executável, de implementável, de imediato para essa pessoa que está ouvindo a gente?
A dica que eu vou falar é, assim, um defeito que eu via em mim. Uhum. Eu sou pouco vendedora. Eu tenho vergonha de vender o meu serviço, né? Eu tinha, agora não tenho mais. Então, assim, a maior dificuldade que eu tinha era olhar para a câmera e falar: compra o meu produto porque eu sou boa, né? Então, vem junto com a minha consciência de que eu sou boa mesmo, com cobrar o valor, o medo de cobrar o valor. Então, quando a gente conversou lá de primeira, eu pensava: quem vai pagar para me ouvir falar, né? Eu tinha essa dificuldade. Então, assim, gente, quanto que custa os meus 25 anos de aprendizado? Uhum. Então, não tenha medo de precificar seu produto. Eu entendo que, para mim, esse foi um divisor de águas, assim. E nesse momento, eu também estou aí no... A gente conversou até... Ai, Sabrina, precisa aumentar o valor. A gente está aqui conversando sobre isso. Eu ainda tenho uma certa dificuldade. Então, assim, não tenha medo de ser vendedor. Você está vendendo um produto, o produto é bom, e tem que ser confiante. Então, e se cerque de pessoas boas, que saibam aquilo que está falando. Cuidado com os produtos muito baratos. Então, você vai encontrar a mentoria aí de R$500, R$1.000, 12 vezes de R$50, né? Você encontra na internet. Mas vai resolver? Não. Então, assim, procure pessoas, assim como o Vitor, mais do que qualificadas para te ajudarem nessa trajetória. Então, essas dicas eu acho que são valiosas. Tá. Você tá vendo que eu tô te olhando com uma cara, né? O quê? Posso intervir no que você falou? Claro, claro. Cara, você venceu parte do processo de acreditar em você mesmo, né? Sim. E aí você falou, agora eu tinha dificuldade com vender, mas agora eu venci isso e você tá conseguindo mais. Mas, cara, eu acho que você tem um próximo nível nisso aí. Tudo bem eu falar disso? Sim, não, porque com certeza. Você falou assim, cara, compra de mim porque eu sou boa. Uhum. Mas não é sobre isso. Naquele jantar, no dia seguinte, você pagou os 30 mil do Vida de Mentor. Sim. Em nenhum momento eu falei, Sabrina, compra de mim porque eu sou bom. Não, você não falou mesmo. O que eu falei, e não com essa frase, não com essas palavras, mas o que eu comuniquei foi, Sabrina, compra de mim porque você é boa. Uhum. Eu acho que se você consegue mudar esse negócio, porque, cara, ninguém compra de mim porque eu sou bom. O cara que compra de mim, ele compra porque ele finalmente acreditou que ele é bom. Sim, verdade. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Eu não tenho que me provar pra ninguém. É só o cara googlar. Da mesma forma, você tem seus 25 anos de experiência. Você não tem que provar nada. Uhum. Você viveu o que você viveu. Sim. Agora, essa mulher, esse homem, 70% mulher, 30% homem, que compra de você, ele só compra porque por um momento ele conseguiu acreditar nele mesmo. Ele conseguiu acreditar que ele é bom ou que ela é boa. E que ela vai conseguir também criar a agência dela. Vou sair daqui mudando o meu discurso. Mas faz sentido. e você só precisa ficar falando que você é boa quando você precisa afirmar pra você mesmo, quando você ainda precisa se convencer. Sim. Depois que você se convenceu, não é mais um assunto. Sim. Sacou? Concordo. É óbvio que você coloca autoridade, mas isso é uma frase. Uhum. A minha frase é, cara, há mais de 10 anos eu ajudo as pessoas a criarem cursos e mentorias e há 32 meses eu faço 7 dígitos por mês, todos os meses, com o meu negócio. Sim. E eu posso ajudar você a criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria. E aí acabou. Eu não preciso mais falar de mim. É uma frase. Sim. Sacou? E, cara, tá tudo certo. Tipo, tá tudo certo. É importante. Sim. Mas uma frase. Cara, há 25 anos eu trabalho nesse mercado de turismo dos dois lados da coisa. Eu sou viajante, já visitei mais de quantos países? Eu perdi a conta, mas eu acho que já Parou passou de dos contar? 65. Parou de contar nos 60, né? Exatamente. Parou de contar nos 60. É. Cara, eu visitei 65 países e eu sou consumidora disso. Eu viajo com os meus filhos, eu já trabalhei no mundo corporativo e eu criei a minha própria agência. Então, você viveu tudo isso. Você não precisa falar, eu sou boa. Sim. Sacou? Sim. Faz sentido? E aí, imediatamente, a pessoa consegue entender. E aí, fala, cara, você até pode falar, fala o marco. Você não precisa falar, eu sou boa. Fala o que faz você acreditar que é boa. Porque, por exemplo, você pode falar, cara, criei minha agência da minha casa, do meu jeito, sem uma marca, sem uma franquia, e vendi mais de 200 mil no primeiro mês. Sim. Isso é ser bom. Com certeza. Mas é diferente de falar, eu sou bom. Sim, Tá sim. entendendo? Não, concordo. E é o número. A pessoa não tem que lutar contra o número. Ela que vai julgar se é boa ou não. Uhum. E você não precisa ser a melhor do mundo. Você precisa só estar alguns passos à frente de quem você está querendo ajudar.
Sim. Faz sentido? Faz todo sentido. Se você vira essa chave, cara, elas não compram porque você é boa, elas compram porque elas acham que elas podem ser boas. Sim. E aí vira o jogo, tá tudo certo. Se você for olhar o Vida de Mentor, nessa última vez eu já fiz semana Vida de Mentor, jornada Vida de Mentor, eu desafio Vida de Mentor. É aquela semana antes, né, que eu dou conteúdo gratuito, tem uma versão VIP também, mas pro cara entender um pouco desse mundo, e aí ele pode comprar o programa, que na altura dessa gravação custa 30 mil. Sim. Eu falo isso porque não para sempre vai ser esse valor. Sim. Naquela semana, pouco é sobre eu sou bom. Uhum. Muito é sobre, ei, você pode. Ei, você consegue. Sim. Que foi o que eu fiz com você naquele jantar. Sim. Se a pessoa consegue entender, se ela consegue vislumbrar que ela consegue criar a agência dela, da casa dela, de moletom, não necessariamente vestida, da cintura para baixo, e fazer, sei lá, não precisa ser 100, 200 mil em vendas não, mas as primeiras vendas de viagem, cara, ela consegue ver esse futuro com você. Sim. A mesma coisa eu com mentoria. Se eu consigo... Você viu o que eu fiz hoje? Eu falei, ei, você que tem 20 anos de experiência, Sim. cara, escreve para mim. Uhum. Talvez alguém escreveu, talvez alguém escreva agora. Se eu consigo fazer essa pessoa ver que ela pode criar no mês seguinte uma mentoria como você fez e faturar 90 mil como você fez, é isso que faz ela comprar, não eu falar que eu sou bom, entendeu? E sabe o que é engraçado? Você falou dos 90 mil agora. Depois que eu vendi os 90 mil na primeira turma, o meu marido olhou e falou, mas será que isso é bom, né? Aí eu falei, eu também não sei, né? Será que isso é bom? Não tem referencial, E né? aí eu encontrei vocês de novo, num churrasco. Uhum. E aí eu perguntei pra vocês, né? Será que isso é bom? Aí vocês, nossa, é maravilhoso, é incrível. Porque é a sua primeira turma, né? A primeira turma é realmente mais difícil. Porque você ainda está entendendo o seu produto, o seu cliente, que é o seu mentorado, também está entendendo o seu produto. Então, eu lembro que a gente até comemorou, a gente falou, nossa, que legal, muito legal. E você viveu esse sucesso junto comigo, e foi muito legal. Muito legal mesmo. Muito massa. E é só o começo. É só o começo. Agora, eu gostei dessa orientação de que a pessoa seja mais vendedora, né? E acho que tem etapas, né? Acredito que tem etapas. Sim. E essa etapa que você está vivendo de aceitar que você é boa é muito importante. Eu falei do nome, né? Jornada Vida de Mentor, Semana Vida de Mentor, Desafio Vida de Mentor. Só que o último que eu fiz foi o fim do impostor. Eu mudei a forma de falar pro cara entender isso. Chamar o cara que fica nessa. Porque tem tantas pessoas que, assim como você, Sabrina, são incríveis, mas não se achavam bom o bastante, não se achavam bons o suficiente para isso. E que estão prontos para mentorar e que não se veem dessa forma, né? Mais pra frente eu penso até em evoluir isso e contar a minha história mesmo. Opa, da parte. Tem coisa aí, hein? Principalmente para mulheres, eu acredito muito que tem muito conteúdo, assim, de tudo que eu vivi no corporativo e toda a minha experiência, do que eu senti, o que eu deixei de sentir, como superar tudo isso. Eu acho que tem muita coisa por vir e não é só sobre o sucesso profissional, mas sim sobre a autoestima, sobre a confiança, como poder melhorar tudo isso, porque talvez se eu falar abertamente sobre isso, muitas mulheres não vão passar pelo que eu passei. Então, eu acho que tem muito conteúdo aqui ainda. Que massa. Acho que isso é um pouco de cenas dos próximos capítulos e o que o mundo ainda vai poder aproveitar de Sabrina Bull, né? Exatamente. Que massa. E Sabrina, onde que quem adorou a sua história, quer saber mais sobre você, conhecer mais sobre o seu trabalho, ou quem sabe, começar a sua agência de viagem, onde que eles podem saber mais de você? O meu Instagram é Sabrina Bull, B-U-L-L, igual de Red Bull, não dá pra esquecer. O meu YouTube também é Sabrina Bull. E aí é só entrar em contato, tem todos os links lá na minha bio do Instagram, tanto da mentoria, como se quiserem saber da mentoria do Damásio também, me mandem lá mensagens. Só posso dizer que eu agradeço muito e assim, você faz parte da minha história. Então, isso é muito legal porque foi uma virada de chave, um marco para mim. E assim, você não tem ideia do quanto isso me faz feliz hoje. Eu arrisco dizer que é só o começo, tá bom, Sabrina? Eu fico até emocionada, só gente. Que demais. Posso fazer uma última pergunta? Pode. Quando você faz um vídeo no YouTube, nem todos os inscritos veem. Quando você faz um stories, nem todo mundo visualiza também, Sabrina. Se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras desse Brasilzão de meu Deus, com 100% de abertura, o que você diria? Pessoal, não desistam. A internet... Todo mundo começou do seguidor número 1,
A gente não começou com 100 mil seguidores, com 100 mil inscritos, com uma audiência gigantesca. Não existe isso de, eu comecei ali de onde a Sabrina está agora. Não, você começa do começo. E é um mar infinito, porque as pessoas pensam, às vezes, eu não vou começar porque já tem muita gente fazendo. E não, cada indivíduo é único. Então, você pode ser único no seu segmento. Você pode criar o seu segmento. Então, não desista quando você olha números. Então, a minha dica maior é assim, não fica olhando o número dos outros. Porque isso não vai fazer a sua vida melhorar. Não vai fazer você desbravar aí o seu sonho de mentor ou de qualquer outra profissão. Que massa. E tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno, né? Exatamente, exatamente. Parabéns por tudo que você vem construindo até aqui e que seja só o começo de tudo que você ainda está plantando e ainda vai colher. Amém. Muito obrigada. Obrigado por me receber aqui. Pessoal, espero vocês lá no meu canal, no meu Instagram, com o maior prazer.